Wisnik, professor, escritor, cancionista, como é que você se define? Não me defino. Quando eu deixei me definir, ficou tudo melhor. Houve um tempo em que tinha pessoas que me conheciam como o professor e depois que era músico também. E aí, depois que era músico, mas que também era professor. Aí, acho que hoje em dia, é como se fosse, já foi cavado um túnel e dá para entrar por um lado ou por outro e são... Aí, acho que atividades que se conjugam, né? Wisnik, hoje muito se escuta, ou em alguns recantos, que só se produz coisa ruim, que só se produz lixo na canção, que o bom era antigamente. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que houve um período no Brasil que deixou todo mundo muito mal acostumado, que é um período em que grandes talentos da canção eclodindo através da televisão em horário nobre e depois isso nos festivais dos anos 60 e onde a gente teve muitas canções que eram hinos, no sentido de canções compartilhadas, que todo mundo conhecia e embarcava junto e tal. No período dos anos 70, essa mesma geração, uma parte dela fez muito sucesso através da FM, e isso mudou com o tempo porque, vamos dizer, o consumo, a indústria de música, os meios de massa, etc., passaram a focar as suas prioridades naquilo que tem um rendimento imediato, um retorno, uma função de entretenimento. Então, no Brasil, o protagonismo se pulverizou em muitas coisas, em muitos níveis e tal. A gente perdeu essa centralidade, mas acontece que a canção no Brasil continua riquíssima, são muitos compositores em muitos gêneros, muitos intérpretes, instrumentistas. É incrível se você pensar o que é a cultura musical brasileira e tudo o que acontece. Então vamos ouvir a sua parceria com Gregório de Matos, Mortal Loucura. Parceria antiga, já tem muitos séculos. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que dizem em terra, quem não cuida de si que é terra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura, ó voz zelosa que dobrada brada, já sei que a flor da formosura usura será no fim dessa jornada nada. Wisnik, esse poema, a gente estava conversando, que é lindíssimo, né? É forte, muito, de fato, muito impactante. Eu fico pensando, eu ouvi uma entrevista já, você falando que sentia ecos, eu percebi os ecos do próprio poema e que eles pediam que fossem musicados. Fala um pouco de como você percebeu esse poema e sentiu todas as necessidades, não só dos ecos, mas para musicá-lo. Então,
O poema de Gregório de Matos, portanto, feito no século XVII, um poema que tem 300 anos, né? E eu tomava contato com esse poema repetidas vezes dando aula. E a história do professor e, ao mesmo tempo, da música. Porque eu dava aula sobre esse poema e sentia que ele é feito num jogo que no século XVII... nessa poesia que depois se chamou barroca, se usava. É um soneto onde cada verso termina com uma palavra que é o eco, ela repete o som de uma palavra anterior, mas muda o sentido, né? Então, na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado, dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra e enterra, né? Então, isso vai seguindo até o fim do poema, como se cada poema, cada verso desembocasse nesse eco. Eu ficava sempre pensando em fazer música disso, mas isso acabou acontecendo quando eu fui fazer a música para o Grupo Corpo, no espetáculo que se chama Oncotô, junto com o Caetano Veloso. Ele também se entusiasmou com o poema, achou maravilhoso o poema, e foi feito para a trilha. Foi talvez a música que eu não fiz no piano, porque eu fiz assim só na cabeça, ouvindo, né, os ecos, depois que eu fui tirar no piano a melodia. Inteira? Né? Inteira. E o eco é sempre... A melodia foi na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado, dá... Pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Então esse eco sempre é uma nota mais alta aqui. E o poema é meio labiríntico, mas ele tem um efeito imediato. Toda vez, para qualquer plateia, todo mundo imediatamente embarca nesse jogo, que você convida a plateia para cantar e elas cantam respondendo os ecos. Quando sobe é o eco, né? Exatamente. Agora, é interessante que, por exemplo, a música que eu fiz, ela destaca esse momento, as palavras que ecoam as outras. Mas é interessante ver que o poema, ele tem o fio sintático que ele não perde do começo ao fim, que permite a gente também dizer como um rap, assim, quase, né? Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, ferra.